A paz do Senhor para a nossa família de Juiz de Fora. Quem fala aqui é o pastor Walter França de Souza. Quero fazer, mais uma vez, uma evasão santa na vossa família. Mas essa evasão santa, o objetivo dela é te abençoar, é te enriquecer de conhecimento da santa palavra de Deus. Na verdade, não estou agora pregando, estou falando dos heróis da fé, daqueles homens que marcaram a história numa época tão difícil de pregar o evangelho. Homens que sofreram, deu seu próprio sangue, sua própria vida. Alguns foram queimados vivos, outros foram pregados em estaca, outros foram dados para os leões comer, mas não recusou, deixou a Bíblia escrita em vários idiomas para nós podermos ter a Bíblia em nossa casa. E eu lhe pergunto, você tem lido a Bíblia? O nome desse grande herói, desse grande leão, é Erasmo de Amsterdão. Nasceu na Holanda, no ano de 1467. Era muito humilde, muito dedicado à religião dos seus pais. Os seus pais eram muito devotos da escola de Agostinho. Ainda bebezinho, com 8 anos de idade, Erasmo já estudava o latim. Com 11 anos de idade, ainda muito criança, já estudava o grego. Era um rapaz, um garotinho, muito obediente, papai e mamãe, que foi ensinado a boa educação religiosa e a boa educação também dos pais, né? Era um menino, quando nós falamos na roça, nota 10. Era um menino, pega 90, ou seja, um garoto diferenciado entre os demais. Mas mais tarde, ele vai estudar na escola de Agostinho. Isso foi para os pais uma grande alegria, uma grande felicidade, ver seu filho estudar nas melhores escolas do mundo, onde pregava a Deus, a palavra de Deus. Mas Agostinho, com 25 anos de idade, já era professor, já era monge, Erasmo já era monge, era professor, tinha acesso para dirigir missa, dirigir batismo, dirigir a Santa Ceia. Mas na medida que Erasmo estudou na Bíblia, ele não aceitava mais as heresias que fora ensinada, porque ele via que ali não havia nenhuma concordância com a Bíblia. Aconteceu também com Martinho Lutero, né? Já em 1516, Erasmo vai traduzir o Novo Testamento do grego, do latim, para 8 idiomas de sua época, né? Muito bem. Então, Erasmo começa a levar a palavra de Deus para todas as famílias, até mesmo de outros países. Então, a Bíblia passou a ser escrita para 8 países. Mas dá bem, traduzir a Bíblia para um país, para o outro país, já é muito complicado. Por quê? Porque cada país tem cultura distintamente uma da outra, costume completamente diferente. Até muitas vezes as comidas são diferentes, as palavras são diferentes. Por exemplo, traduzir a Bíblia do grego para português não é somente traduzir o idioma, mas até mesmo as palavras têm que ser traduzidas em nossa língua. Por exemplo, a paz do Senhor vem do latim, já em grego é completamente diferente a paz do Senhor. Lá é Reino Retrokiri, você não tem nada a ver com a paz do Senhor em português. Já a paz do Senhor na língua hebraica é Shalom, já não tem nada a ver com o nosso idioma português. Estou dando um exemplo do grego para o português. Assim em todos os países.
Por exemplo, Jesus Cristo, na língua original, Hamashia. Hamashia é o nome de Cristo na língua original. Então, não tem nada a ver com o nosso idioma. Por exemplo, mancebo, no original, é jovem em nossa língua. Por exemplo, arrebatamento. Arrebatamento significa tirar depressa. Já na língua original, no grego, é raspaz, é diferente. Então, não é somente traduzir a Bíblia, tem que traduzir nas palavras e na cultura para aquele país compreender a Bíblia. E assim, Eraso conseguiu traduzir para 8 países da sua época a Bíblia escrita. Isso mais tarde vai ajudar muito Martinho Lutero, porque Martinho Lutero, quando ele vai conhecer as escritas de Eraso, vai ajudar ele a levar a Bíblia para outros idiomas, daqueles idiomas conhecidos, para outros que ainda não se conheciam. O que nós queremos falar da história desses homens? Eles trabalharam 24 horas por dia para deixar a palavra de Deus escrita para todos nós, meus queridos. Agora, isso custava um preço: morte, açoite, torturação. Eraso foi obrigado a ter que fugir de sua cidade de origem, por causa de perseguição. Mas Eraso era muito simpático, muito sábio, muito inteligente. Ele só levava a Bíblia Sagrada genuína. Mas quando começava a ter perseguição, ele era acolhido por outras pessoas que recebiam a mensagem de Deus e ali ajudava ele. Porque a Bíblia Sagrada, quando ela é pregada, ela fica. Para lá não volta para o céu vazio, mas ela fica ali onde ela foi pregada. Está lá em Isaías 55:11. E assim, Eraso, ele era bem sucedido, pregava a mensagem de Deus. Quando a perseguição se aumentava para cima dele, ele vinha, recorria na escola de Agostinho, onde ele aprendeu as escritas de Agostinho. E as escritas de Agostinho avalizavam tudo que ele pregava. E ninguém mexia com Agostinho. Agostinho foi respeitado em todo o mundo de sua época, pelos papas, pelos imperadores, pelos cordiais, pelos bispos, pelos príncipes, pelas princesas, pelos nobres, pelos ricos. Onde falava Agostinho, Santo Agostinho, todo mundo fazia uma continência, porque a história de Agostinho marcou não só a geração, milhares de gerações, até Martinho Lutero mais tarde vai recorrer à história de Agostinho. João Calvino vai recorrer à história de Agostinho, né? Jacó Armindo vai recorrer à escola de Agostinho, né? Todos vão na escola de Agostinho. E assim, as escritas de Agostinho avalizavam ele, e ele continuava pregando a palavra de Deus. Agora ele a Bíblia vai sendo traduzida de país para país, e assim ele consegue levar a mensagem de Deus para 8 países de sua época. Não só traduzir o idioma, mas ir lá nas palavras, na cultura, dos costumes daqueles países, para eles entenderem a Bíblia Sagrada. Então, esse homem, ele passou aproximadamente 65 anos dedicando a Deus, a palavra de Deus. Ele nasce no ano de 1515, vai morrer com 82 anos. 82 anos de idade. Morreu com morte natural. 65 anos, aproximadamente, ele dedicou à obra de Deus. Mas não é ler a Bíblia, não, escrevendo.
Bausioma, e sim com a escrita de Agostinho em cima. Então ele não atacava a religião romana, não, nem os dogmas, não. Já Martinho Lutero, João Russo, né? Atacava o Justino, atacava ele, não. Ele só pegava a Bíblia e quando a perseguição aumentava, ele pegava a escrita de Agostinho e a própria escrita de Agostinho balizava ele. Eu costumo dizer nas minhas mensagens que Agostinho foi o Daniel do Velho Testamento. Daniel marcou a história, não só de 1000 anos, há mais de 3.000 anos. Daniel botou o maior imperador do mundo, de todos os tempos da terra, chamado Nabucodonosor, se curvar diante de Deus e se humilhar diante de Deus, escrever decreto para o mundo, se curvar diante de Deus, Daniel, e louvar ele, glorificar o nome dele. Daniel, capítulo 4, 32, 33, 35. Lá vão ver ele se convertendo. Porque o testemunho de Daniel é o testemunho autêntico. Quando Daniel falava, Deus agia, Deus operava. O próprio neto do rei, Nabucodonosor, o filho, Nabolino, Belsazar, todo se curvava. E mesmo os reis do Império Medo-Persa, Dário, Ciro, Astaxém, todo se curvava diante de Deus de Daniel. Até o maluco do Macedônio mais tarde, o Alexandre Doido, diz a história que ele respeitava o povo hebreu por causa do nome de Daniel. Ele era doido, maluco, ele não tinha temor de nada. Mas quando ele falava nos hebreus, de Daniel, então não mexe esse povo não. Deixa eles fazer o que eles querem fazer com o seu Deus. Se altar, faz, se dedica, porque o Daniel é do Deus deles. Então assim foi também Santo Agostinho, e marcou a sua história diante de todos os imperadores, de todos os líderes religiosos, né? Marcou a sua história. Ele vendeu tudo que ele tinha, deu para os pobres, ele dedicou somente em servir a Deus. Evidentemente que não conheceu o genuíno evangelho como nós conhecemos hoje, mas tudo que citava, estava a Bíblia. Ele não aceitava as heresias, nem as mentiras. Ele era muito fiel e todo mundo respeitava ele. Interessante. Todo mundo respeitava ele, né? Assim que Deus o abençoe, não deixamos aqui mais uma história contada, não história da carochinha, mas real, história verídica, de um grande homem de Deus, Erasmo de Amsterdã, que trabalhou muitos anos para Deus e ele deixou a sua história marcada na humanidade, né? Pregar o evangelho, pregar Jesus, trabalhar para Jesus, fazer a vontade de Jesus. Que Deus assim abençoe a todos vocês, que mais uma vez ouviu essa pequena biografia, não dos livros, que é a história de Erasmo, de Agostinho. Agostinho, por exemplo, teve 113 obras. Até hoje, segundo alguns professores de história, registram que ainda não conhecem a história de Agostinho por completa, né? Calvino também escreveu muitos livros, né? E deixaram uma história grande dos seus livros para que todo mundo conheça o Deus melhor. E assim nós estamos falando simplesmente a biografia da vida desses homens de Deus. Que Deus assim abençoe a todos vocês, né? Eu sou o pastor Walter França, querendo uma palestra nas vossas igrejas, nós estamos prontos a ajudar, querendo algum conselho familiar, só nos convidar. O nosso telefone vai ficar na tela, é o 988-5452-53, né? Vai ser sempre um prazer poder atender os nossos irmãos, a nossa irmã, seja católico, seja espírita, seja macumbeiro, seja ateu. Eu sou um evangélico que eu tenho amizade com todo mundo, ateu, macumbeiro. Você falar mal de mim dia de algum macumbeiro, você até apanha. Todo mundo gosta de mim. Ateu, eu tenho um tom de amigo ateu.
goste mais de mim. Mas por que o irmão Walter sempre prega o amor de Deus para todos e não discrimina a fé de ninguém? Foi exatamente que Erasmo fez nos seus dias, né? Ele recebeu uma boa educação dos pais e estudou, viu que tudo que ele ensinava estava errado, mas ele não acusava isso, só ficava com a Bíblia Sagrada. E o Santo Agostinho, o livro dele, que é a Bíblia, segundo a Bíblia, valorizava as suas palavras. Deus assim abençoe a todos. Um abraço, pastor Walter, para todos vocês.